Olá, pessoal da turma de Desenho Técnico 2. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a planta baixa, como será realizado esse desenho, né, da planta baixa no AutoCAD utilizando os comandos iniciais. A primeira pergunta que eu faço é: você já viu uma planta baixa? Sabe o que é uma planta baixa? Geralmente, em muitos catálogos de imobiliária, nós vimos esse tipo de planta, né? Que está sendo mostrado aqui no slide. Esse tipo de planta é mais uma linguagem informal. Ela serve para atender mais esse mercado imobiliário, já que é mais intuitiva, né? Mais dinâmica de se ver. Então, esse tipo de planta baixa é o que geralmente nós vimos no mercado imobiliário. Mas a planta baixa para a engenharia civil ou arquitetura, ela é mais uma forma de representação técnica, né? E no caso seria essa representação aqui, que é a linguagem técnica, né? Que nós chamamos. Ela representa o processo construtivo da sua edificação e serve para aprovação em prefeitura, e é a partir dela que nós desenvolvemos os projetos auxiliares, né? Então, essa daqui é sim a representação técnica para arquitetos e engenheiros, certo? Como a planta baixa ela faz parte do projeto arquitetônico, aqui nós temos então algumas definições que devem ser pontuadas, né? A primeira delas, projeto arquitetônico. O que seria esse projeto arquitetônico? O projeto arquitetônico, como diz a definição aqui do nosso slide, ele é um conjunto de desenhos representados graficamente, e dentre esses desenhos tem-se a planta baixa. Então, ele é um conjunto de desenhos representados graficamente de uma edificação, que é baseado em projeções ortogonais ou cônicas, né? E essas projeções, elas permitem uma perfeita leitura e interpretação do projeto de edificação. Então, é como você está enxergando a sua edificação, né? Então, você vai ter lá, como vocês aprenderam, acredito, em Desenho Técnico 1, você vai ter a vista frontal, a vista lateral esquerda, vista lateral direita, as fachadas, a planta de cobertura que representa a nossa vista superior e assim por diante. Então, o projeto arquitetônico, ele é feito por partes, né? Você vai ter a etapa preliminar, que é onde você vai fazer o programa de necessidades do seu cliente. Você vai ter um estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo, que é contendo a forma como será realmente executada esse projeto arquitetônico. Dentre todas essas peças gráficas que compõem o projeto arquitetônico, tem-se a planta baixa. Então, quais seriam as peças gráficas que compõem o projeto arquitetônico? Seria a planta baixa, cortes verticais, fachadas, planta de implantação ou a chamada planta de situação, a planta de cobertura, os detalhes arquitetônicos e as perspectivas. Geralmente, não é obrigatório, né, que você tenha detalhes, mas eles são opcionais para que ajudam na compreensão do seu desenho, né? Então, é importante. Geralmente também, a planta de cobertura, ela já vem com a planta de localização. Então, em um desenho só, em uma peça gráfica só, você consegue representar a planta de cobertura e a planta de localização ou locação da sua edificação, ok? Então, essas são as peças gráficas. Mas voltando então ao nosso assunto de interesse, que é a planta baixa, né, do desenho arquitetônico. Então, vou dar a definição aqui, que é a definição da NBR 6492, que é a norma que dita, né, a representação de projetos de arquitetura. Então, do ponto de vista da geometria descritiva,
Disse que a planta baixa é a seção obtida pela passagem de um plano horizontal pela edificação a uma altura de aproximadamente 1,5 metro. Então, pessoal, você vai ter a sua edificação em 3D, né? E você vai passar um corte a uma altura de 1,5 metro. A representação que você vai fazer é de tudo que você vê a partir desse corte, né? Então, a altura desse plano, ela pode variar em cada projeto, mas de maneira geral, ele tem que representar todos os elementos considerados necessários. Resumindo, você vai passar um corte, né? Vai passar um plano horizontal pela sua edificação na altura, em geral, de 1,5 metro, né? Então, é como se você... Você passa o seu corte, né, o seu plano horizontal cortando a sua edificação, essa parte de cima você exclui e desenha tudo o que você consegue enxergar nessa parte de baixo. E isso, então, é a planta baixa, né, que é o que nós estamos vendo aqui hoje. Em relação ao desenho, quais seriam, então, as vantagens de utilizarmos o AutoCAD para utilizarmos a prancheta, né? Em desenho técnico 1, e é importante ressaltar isso, nós sempre trabalhamos com todos esses desenhos, todas essas peças gráficas, e é importante porque você precisa compreender o princípio do desenho técnico para poder, então, dar início ao AutoCAD, no caso, do desenho técnico 2. Porém, existe sim, e nós sabemos, algumas vantagens do AutoCAD sobre a prancheta, né? Algumas delas são rapidez do desenho, isso é muito visível, né? Vocês que fizeram desenho técnico 1 sabem o quanto é demorado para se desenhar, né, à mão. Você tem também precisão absoluta em desenho no AutoCAD. Possibilidade de infinitas cópias e revisões, uma coisa que não é possível você fazer quando desenha em prancheta, né? A possibilidade de editar o desenho a qualquer hora, a qualquer momento, você pode fazer essa edição, o que no desenho em prancheta é muito complicado para se apagar. E existem muitas ferramentas de automatização, né? São cotas, textos, você faz com muita facilidade, né? São as vantagens, então, do AutoCAD sobre a prancheta. Algumas das vantagens citadas, né? Em relação, então, ao ambiente do AutoCAD, nós vamos dar aqui uma revisão, né, do que já foi explanado desde as primeiras aulas, apesar de acho que 3 ou 4 aulas estarmos totalmente EAD. Boa parte do conteúdo do ambiente AutoCAD já foi passado em sala de aula. E essa parte de ambientização foi a nossa primeira aula, né? Mas, porém, vamos fazer aqui uma revisão. O ambiente do AutoCAD, quando você abre, você tem, então, toda essa interface, você consegue enxergar. Você tem a área de trabalho, que é o que funciona como se fosse a sua prancheta, vamos dizer assim, né? Tem toda a sua área de comando aqui. 2 tipos de aba, né? A aba Model e a aba Layout, que geralmente essa aba se faz mais para impressão, né? E tem aqui em cima a parte do Rumble, que é onde tem todos os seus outros comandos, vamos dizer assim, que você pode clicar aqui diretamente. A caixa de comando, que é essa parte aqui embaixo, ela é o objeto de interatividade entre você e os procedimentos computacionais do programa, ou seja, quando você digita algum comando, né, é aqui embaixo na barra de comandos que vai aparecer para você qual comando será realizado, ou você pode até olhar qual comando já foi utilizado e assim por diante. Então, por ela você tem uma clara ideia do processo da imagem e também por ela você insere outros atributos insere outros atributos do seu desenho, vamos dizer assim, né? Você pode inserir, então, medidas, distâncias, ângulos e etc. Aqui, pela barra de comando. E ela se apresenta como uma caixa de texto, né? Então, quando você digita lá em cima
o seu atalho, ele aparece aqui embaixo na caixa de texto. A barra de ferramentas é essa parte aqui em cima, né, da interface, quando você abre. Então, a barra de ferramentas, ela é flutuante, ela pode estar em qualquer lugar no ambiente de trabalho, você consegue movimentar. Possuem opções de acesso a quase todos os comandos do AutoCAD, e quando não, você consegue inserir algum que você utiliza mais, você consegue inserir aqui nessa parte de baixo. E ela funciona como qualquer barra de ferramentas de outro programa para o Windows, né? Você consegue mover e também consegue fechar, caso você não tenha mais interesse. A barra de status é essa barra que aparece na parte de baixo, né? Alguns AutoCADs, algumas versões mais recentes, não aparece esses números aqui embaixo, que é o que representam as coordenadas. Outros aparecem e alguns também não aparecem os nomes completos. Aqui, tipo Snap, Polar, e aparece só uma letra, né? Mas representam as mesmas ferramentas. Então, ela se situa no extremo inferior da tela e contém informações das coordenadas imediatas do cursor e alguns comandos, né? Então, essa é a barra de status. E na barra de status você consegue configurar, por exemplo, como que você quer que o seu cursor fique. Você consegue configurar locais de onde você vai iniciar seu desenho, o meio da linha, o final, as interseções e assim por diante. Em relação a alguns atalhos, né? Em geral, no AutoCAD, nós trabalhamos mais por atalho, é mais rápido do que você ir lá em cima, na barra de ferramentas e selecionar alguma opção. Então, ao longo do curso, né, nós vimos vários atalhos, né, pelo teclado, que são para facilitar mesmo o trabalho com o CAD. Em relação, então, às configurações, né? No curso foi apresentado as principais configurações, né? Que se fizeram necessárias, nós até vimos na última aula as configurações de cotas, né, que foi feita por vídeo, e tivemos a configuração por layout, que foi apresentada em PDF para vocês. A gente tem a planta nesse formato aqui, ok? E aqui, o que está representando a pena 3, depois eu mostro para vocês. Talvez tenha sido algum erro na digitação aqui. A pena 4, ela já é grossa, né? Então, eu tinha a pena 1 fina, pena 2 média, pena 3 média 2. Depois eu vou olhar qual que é a pena 3 aqui. Passo para vocês. A pena 4, ela é grossa. A pena 4, ela está representando aqui no desenho as paredes, não é? Então, é a parte onde definitivamente foi passado o corte, né? E ela é representada com uma espessura de 0,40 milímetros. A pena 5, essa daqui, ela representa a linha de corte, né? E a linha de corte, ela é representada por 0,60 milímetros. A pena 6 é o traço da projeção. Ah, sim, lembrei. A pena 3 é apenas por espessura mesmo, médio 1 e médio 2, né? Então, você coloca como quando você for representar alguma coisa que esteja nesse meio termo, né? Entre o equipamento e a rachura, por exemplo. Alguma coisa que esteja nesse meio termo, né? Eu tenho 0,9 ou 0,2 milímetros, né? Alguma coisa que você vá representar em linha média, né? Na verdade, né, entre a rachura e equipamento, mas o que eu quero explicar aqui. Algum equipamento, alguma coisa que você vai representar que esteja entre médio e grosso, né? Nem seja a parede, mas também não seja muito fino, esteja nesse meio termo, você representa com a pena 3, certo?
A pena 6, que é a tracejada, né? Ela representa a tracejada de projeção, né? E essa daqui é representada com a linha 0,05 milímetros. Então, essas aqui são as espessuras, vocês podem até pegar daqui, né? Essas definições e colocar naquele template de vocês, para quando vocês forem desenhar, já está configurado, ok? Agora, em relação aos símbolos, né? Como são feitos esses símbolos, como são determinados esses símbolos no seu projeto, né? Como o desenho de um projeto arquitetônico é elaborado em escalas, né? Essas escalas elas reduzem consideravelmente o objeto representado. Então, é necessário símbolos gráficos que representem os objetos integrantes, né? Porque diversas peças elas serão desenhadas em plantas ou em corte, né? E elas não podem ser detalhadas em função dessa escala, né, do desenho. Então, por causa disso, nós fazemos as representações, né, os símbolos que representam portas, janelas e tudo mais. Então, portas e janelas, as portas podem ser dos mais variados modelos. Quando você abre, você tem vários tipos de portas. Você pode ter porta de abrir, porta de correr de 4 folhas, porta de correr de 2 folhas. Infinitos tipos de representação de porta de abrir, de porta de correr, enfim. As mais utilizadas são a porta de abrir em giro, que é essa porta aqui, né? Porta de abrir em giro, então aqui eu tenho a porta, né? O vão eu tenho a porta. Na representação da planta baixa, ela é representada assim, né? A altura dessas portas tem normalmente 2,10, né? Alguns projetos possuem portas maiores, né? Na altura, mas em geral é o tamanho das portas, né? A altura. Então, ela é aumentada em função da necessidade, né? Como eu disse, existem projetos que têm a altura da porta bem maior. Quanto à largura, aí vai depender do compartimento, né? Para que serve aquela porta. Então, tem de 0,80, em geral a gente coloca para salas, cozinhas e portas externas. Tem de 0,70 para banheiros, tem também de 0,60 para banheiros, de 0,70 para quartos, área de serviço. Enfim, né? Em geral, quando você tem uma área considerável para você trabalhar, você não precisa colocar banheiro de 0,60, né, a porta. Você pode colocar de 0,70 que fica bem melhor, né, para a locomoção, para a mobilidade, vamos dizer assim, né. Então, em cortes, né, essa porta de abrir em cortes, ela é representada dessa maneira aqui. Quando eu tenho um desvio, eu preciso representar também esse desvio, né? Então, a porta de abrir em giro, ela é representada dessa forma, nos cortes, né? E em planta é representado, como eu falei, só essa parte de cima da porta de abrir em giro. Basculante, janela de abrir de uma folha, janela de abrir de 4 folhas, tem janela veneziana, mas a representação em planta, ela não varia muito disso daqui não, tá? Agora, ainda em relação aos símbolos gráficos, né? Nós temos o que chamamos de layout fixo e layout móvel, né? O layout fixo são coisas que são extremamente pertinentes à sua planta baixa e que não pode ter variação, né? Fixo em si. E o layout móvel são mais de mobiliário mesmo da sua edificação. Então, você tem, ó, cada fase do projeto arquitetônico exige um tipo de detalhamento, né? Então, para o seu cliente, é importante que você detalhe, além do seu layout físico, né, das coisas que sejam pertinentes, vamos dizer assim, à sua planta baixa, mas também é importante que você coloque, por exemplo, onde serão colocados os sofás, por exemplo, onde vai ser inserido a sua mesa de jantar, né? São layouts móvel que faz com que o seu cliente ele tenha uma noção melhor de como que vai ficar a disposição dos móveis
na edificação, né? Já para a prefeitura, você não precisa mostrar para a prefeitura onde vai ficar a sala de jantar do cliente, né? Por exemplo. Mas você precisa mostrar para a prefeitura onde será inserida a caixa d'água, onde será inserida o vaso sanitário, a pia, né? E no projeto executivo também, né? É importante porque quem vai executar a obra, ele tem que ter noção no projeto arquitetônico para poder, de onde vai ser inserido, por exemplo, caixa d'água, vaso e pia, porque ele vai fazer uma compatibilização, né, desse seu projeto arquitetônico com o projeto hidráulico, para ver se está batendo, né, se tem alguma coisa ali errada e tal, e se realmente vai conseguir executar da forma que você colocou, né? Então, essa é a diferença, né? As escalas da planta baixa, elas podem variar devido ao porte da edificação, né? E também a adequação do desenho na folha. Mas, no geral, as escalas são 1:50, 1:75 e 1:100, né? Eu, particularmente, utilizo mais a de 1:50 porque fica mais visível, mais detalhado, né? Mas você pode utilizar até a escala de 1:100, certo? Em relação, então, a outros símbolos gráficos, né? Os equipamentos da área de serviço, né? O que você tem que representar. Então, você representa lá a lavadora de roupas, né? E também representa o tanque, né? Então, a lavadora de roupas, em geral, ela vai ter uma largura de 0,60 e uma altura de 0,90, com um comprimento de 0,60, né? O tanque, ele vai ter uma largura de 0,60, a altura de 0,90 e o comprimento vai variar de 0,60 a 1,20, porque tem aqueles de 2 cubas, né? De 3 cubas ou apenas uma cuba, né? Vai variar do tipo do seu projeto também. Agora, os equipamentos da cozinha, né? A cozinha, em geral, você vai ter o fogão, a geladeira e a pia, né? Você pode representar a pia só por essa parte de cima, mas também você pode representar o armário da pia, da parte de baixo do armário, né? Que é representado em cortes, né? Então, o fogão, ele tem uma largura de 0,50 a 0,60, uma altura de 0,90 e o comprimento é de 0,50. A pia, ela vai ter uma largura de 0,50 a 0,60 e a altura de 0,90. A geladeira, ela já vai ter uma largura de 0,65, a altura de 1,70 e o comprimento de 0,60, né? Vocês podem levar em consideração essas dimensões aqui para fazer o desenho de vocês. Em relação, então, aos símbolos gráficos, né? Continuando os símbolos gráficos, mas agora em relação aos equipamentos do banheiro, né? No banheiro você vai representar o vaso, né, a pia e muitas das vezes você vai representar o chuveiro, né, que você vai colocar ali o box, tudo mais. Então, a pia, ela tem uma largura, a pia do banheiro tem uma largura de 0,50 a 0,60, a altura de 0,90 e o comprimento, ela é variável, né, aqui não tem uma estipulação do comprimento da pia. O vaso sanitário, ele tem uma largura de 0,35 a 0,40, a altura também é 0,40, e o comprimento ele varia de 0,50 a 0,60. O vaso sanitário ele deve ficar afastado 15 centímetros da parede, né? É bom vocês guardarem essa informação. Você renderiza, o seu cliente tem uma visão mais realista do que seria o seu projeto. Então, isso daqui é um dos diferenciais dos profissionais, né? Cada vez mais estão se especializando em projetos de 3D, para ter mais essa cativação, vamos dizer assim, do cliente, né? É diferente quando você apresenta um projeto apenas em AutoCAD, né, em 2D, de quando você apresenta ele em 3D, né? Outro programa é o Revit. Agora, o Revit, ele é bem mais completo do que o SketchUp, porém um pouco mais complexo de você entender. E ele requer também que você saiba, né? Você tenha conhecimento
de todas as etapas do projeto, não só do projeto de arquitetura, né? Mas quando eu digo assim, de todas as etapas do projeto, é me referindo às etapas da obra, né? Você tem a ideia da fundação, né? Da parte da supraestrutura, então, porque ele trabalha assim, né? Por camadas, né? Ele vai, como eu posso explicar, ele vai agregando essas informações para no final ele te dar o projeto completo. A vantagem do Revit é que, além do 3D, você tem todas as representações em apenas um programa, né? Então, você não vai precisar desenhar no CAD para passar para cá. Não, você desenha tudo aqui. Aqui você tem cortes, você tem 3D, planta baixa, a planta de cobertura ele consegue representar para você. Então, ele é muito, muito completo, né? A sequência de trabalho e as técnicas de desenho, elas são importantes na obtenção de eficiência, né, e de qualidade, mas é preciso se dispor, então, de bons materiais e aplicar corretamente os mesmos, né? Assim, é possível organizar o processo de produção gráfica, resultando num desenho limpo e apresentado. Pessoal, essas aqui são as referências, né? São as referências que estão no plano de ensino também. Eu vou passar uma atividade para vocês, teórica, para vocês desenvolverem do que vocês conseguiram compreender dessa aula, certo? Até a próxima aula.